Olá, professora Elisa Faria. Vou corrigir com vocês as questões que caíram no CFO PMMG 2018 de Direito Administrativo. Esta correção, embora seja para o CFO, é boa para qualquer pessoa que esteja estudando Direito Administrativo, não é mesmo? A primeira questão, ela foi sobre poderes, e aí vinham afirmativas para a gente julgar se eram verdadeiras ou falsas. A banca foi muito esperta e colocou de um jeito que você não tinha como saber, porque às vezes a gente tem assim, eu sei que a 1 é verdadeira. Aí você vai olhando, então não pode ser a letra B, a letra D, né? Essa aqui, ela colocou uma está certa ou duas estão certas, então foi com maldade. Mas olha lá, o que a questão 31 da prova tipo A falava? Os poderes administrativos são meios ou instrumentos jurídicos através dos quais a administração pública, as entidades administrativas, os órgãos e agentes, né, especificando, exerce a atividade administrativa na gestão dos interesses coletivos. Sobre os poderes, julgue as afirmativas abaixo. A 1 dizia assim, embora o vocábulo poder dê a impressão de se tratar de faculdade da administração, na realidade trata-se de um poder-dever. Por que a gente diz que é um poder-dever? Porque a administração pública está sujeita ao princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Então, esse princípio da indisponibilidade não permite que a administração, por exemplo, resolva não arrecadar tributos, resolva não prestar serviços públicos, ela está obrigada a exercer as competências que lhe foram passadas, que lhe foram atribuídas, por isso está corretíssimo dizer que é um poder-dever. 2. O desvio de poder ou o excesso de poder são formas de abuso de poder. Então, abuso de poder é gênero e excesso de poder e desvio de poder são espécies, sendo que o desvio de poder é o vício de finalidade e o excesso de poder é o vício de competência. Então, nada também equivocado nessa assertiva 2. A 3. O poder de polícia pode apresentar um sentido negativo, na medida em que o poder público, de regra, não pretende uma atuação do particular. Nesse caso, a administração pública pretende, sim, uma abstenção do particular. O que é essa perspectiva de que o poder de polícia seja uma atividade negativa? Lembra que legalidade para o cidadão significa pode fazer tudo desde que não seja proibido? E que para a administração pública a legalidade é a autorização para agir? Então, a gente costuma dizer que o cidadão, ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser, não há um comando para o que ele queira fazer ou não, vai depender da sua vontade pessoal, até o momento em que ele esbarra nas regras de limitação dos seus direitos individuais, portanto, nas regras de poder de polícia. Então, a limitação dos seus direitos, da sua liberdade, né, individual de uso de bens, direitos e atividades, é restrito. Olha, não estacione aqui, não faça isso, não construa acima de tantos andares. Então, por isso é que ela é descrita, por vezes, como uma atividade negativa, nesse sentido de que ela impõe o não fazer, em vez de impor o fazer, tá certo? Então, também está ok aí a questão a frase 3. A 4, o poder disciplinar, como sendo uma espécie do poder administrativo, até que está ok, é aquele que confere à administração pública a capacidade de ordenar, coordenar e controlar as atividades da administração. Ora, esse poder de controlar, de coordenar, de dar ordens está ligado ao poder hierárquico e não ao poder disciplinar. O poder disciplinar é o poder de aplicar sanções ao servidor, aos administrados sob a tutela da administração ou ainda aos contratados administrativos, no caso lá da lei de licitações. Então, a 4 está falsa. E 5, o poder regulamentar é privativo do poder legislativo? Não, né? Conversamos muito isso nas aulas teóricas e vimos que o poder normativo de âmbito geral é, lógico, né, abrangendo o poder legislativo, aquele que começa com a Constituição Federal, as leis ordinárias complementares, etc. Mas que no direito administrativo, nós temos como papel ali preponderante do chefe do executivo a expedição de decretos e abaixo desses decretos outros instrumentos normativos, todos eles ligados então ao poder administrativo normativo ou poder regulamentar. Portanto, essa assertiva também está falsa. Aí a nossa resposta, então, seria D de dado para esse tipo de prova tipo A, porque há apenas 3 itens corretos, o 1, o 2 e o 3. Não vejo a menor possibilidade de recurso nessa questão. 32. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular
assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. A afirmativa se refere ao conceito de: olha, nós sabemos que a ocupação temporária não é para caso de iminente perigo público. Sabemos que a desapropriação é a supressão da propriedade e que o tombamento é para os casos de preservação de patrimônio histórico e artístico. Sabemos também que o nome dado, então, a esta tomada de bem, no caso de iminente perigo público, pode ser um veículo, pode ser um imóvel para fazer um socorro ali num apartamento ao lado, se chama requisição administrativa. Tenho visto na internet alguns alunos comentando: ah, prof, mas não veio a palavra administrativa, mas está no contexto da questão de intervenção na propriedade. Então, não existe outra requisição que não fosse administrativa, tá certo? Não consigo enxergar aí, então, um motivo para entrarmos com um recurso. Nada impede, eu não estou dizendo que não devam entrar, que alguém queira recorrer e dizer: ah, mas está faltando a palavra administrativa. Se eu tivesse elaborado a questão, eu não anularia por essa razão, tá? Porque não está equivocado, está dentro do contexto em que requisição apenas existe como requisição administrativa. Bom, 33. Marque a alternativa correta nos termos da Lei 8666, que institui normas de licitação e contratos da administração pública, e falando então sobre rescisão do contrato administrativo. Aí a letra A diz: então a rescisão do contrato poderá ocorrer por ato informal, unilateral da administração em qualquer caso. Em primeiro lugar, a gente até poderia dizer que a administração age com um formalismo moderado ou até com o princípio do informalismo, mas não são todos os casos que autorizam a administração fazer a rescisão unilateral do contrato, ok? Então, vão ter casos em que é ela própria, a administração, que está descumprindo, por exemplo, as regras contratuais, e aí o particular tem direito a uma ação judicial para a rescisão do contrato. Então, o em qualquer caso torna a letra A falsa. B. Poderá acarretar, a depender do caso, na ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato necessários à sua continuidade. Lá no artigo 58 da Lei 8666, nós temos as chamadas cláusulas exorbitantes. O que são as cláusulas exorbitantes? Aquelas condições que diferenciam um contrato administrativo dos demais contratos privados. Então, nós temos ali a ideia de alteração unilateral do contrato, fiscalização do contrato, aplicação de sanções, rescisão unilateral e, por último, a possibilidade de ocupação temporária dos bens dessa empresa, por exemplo, contratada, com o objetivo de acautelar ali a prestação do serviço público. Então, essa é uma previsão lá do artigo 58 da lei e é a nossa resposta, inclusive. Mas vamos ver as letras C e D. C. Poderá ocorrer de forma amigável, por acordo entre as partes? Isso até pode. Reduzida a termo no processo de licitação, não é bem no processo, é no contrato, mas tudo bem, desde que o objeto da venda seja inferior a R$8.000. Não há nenhuma referência na lei, com o caso, então, da rescisão amigável das partes, com o valor desse contrato. Tá? Isso é uma invenção aqui da banca. Nos casos de calamidade pública e emergência, nas situações de força maior, a administração pode aceitar um acordo amigável para a rescisão do contrato, independentemente do valor dele. Então, isso aqui a banca inventou e não tinha nada a ver. Bom, e D de dado ocorre somente pela via judicial, está completamente falsa também. Então, na 33, a letra B de bola, porque se refere a uma das cláusulas exorbitantes previstas lá no artigo 58 da Lei 8666. Bom, o 34, a respeito dos atos administrativos, marca a alternativa incorreta. Aqui nós temos, então, assertivas de vários assuntos diferentes dentro de ato administrativo e vamos ver o que a gente tem. Letra A. O ato administrativo é perfeito quando esgotadas as fases de sua produção. Perfeição, pois, é a situação do ato cujo processo de formação está concluído. Esta assertiva está correta, ela vem daquela classificação do Celso Antônio Bandeira de Mello, de cargo válido, perfeito e eficaz. O ato válido, ao oposto de inválido, é aquele que possui os elementos todos de validade, está em conformidade com a norma. O ato perfeito, ao contrário do imperfeito, é aquele que já concluiu o seu ciclo de formação. E o ato eficaz, ao contrário do ineficaz, é aquele que já não tem mais nenhuma pendência, nenhuma condição para entrada em vigor, tá certo? Então, o conceito aqui de perfeição é exatamente esse, de um ato que completa o seu ciclo de formação. Está corretíssima a letra A.
B. O ato administrativo é válido quando foi expedido em absoluta conformidade com as exigências do sistema normativo, ou seja, é a adequação do ato às exigências normativas. Ora, se o ato atende ao agente competente, ao objeto lícito, à forma prevista em lei, ao motivo, à finalidade de interesse público, ele está, então, legal, ele é válido, e é isso que essa assertiva diz também, sem qualquer defeito. Letra C. A necessidade da administração contratar com o particular decorre dos chamados atos de império? Nada a ver. Quando a gente fala de classificação dos atos administrativos, a gente tem uma distinção entre ato de império e ato de gestão. A gente diz que o ato de império é aquela manifestação unilateral da administração pautada, respaldada na supremacia do interesse público sobre o interesse particular, enquanto que os atos chamados de atos de gestão são aqueles em que o particular se coloca em pé de igualdade com o cidadão. Então, por exemplo, quando a administração vai fazer o registro de um imóvel, ela se dirige ao cartório de notas, ela não tem esse poder ali, por exemplo, de fazer um registro de direitos reais, um registro de um imóvel, ela não pode fazer, tá? Então, os atos de gestão são esses que ela pratica sem as suas prerrogativas de poder público, enquanto que os atos de império são aqueles que decorrem da supremacia. Agora, o que isso tem a ver com o contrato? Nada, porque o contrato é bilateral, decorre de outro tipo de relação e é o oposto de ato administrativo. Então, a letra C está completamente errada. D. Uma vez enunciado pelo agente os motivos em que se calçou, em que se respaldou, ainda quando a lei não haja expressamente imposto a obrigação de enunciá-los, ou seja, quando não é obrigatório motivar, mas assim mesmo o agente público explicitou o motivo, o ato só será válido se este realmente ocorrer, né, e o justificar. A afirmativa trata do chamado teoria dos motivos determinantes. Inclusive, quem fez magistral, na última aula, nós conversamos sobre isso, né, essa questão da teoria dos motivos determinantes, que diz que o motivo falso ou inexistente invalida o ato administrativo e que o motivo, quando ele é válido, ele condiciona, inclusive, a tomada de decisão daquele agente público. Então, também correta a letra D, de tal modo que nessa questão de número 34, a letra C é a única assertiva falsa. 35, assinale a afirmativa incorreta. A gente começa aqui dizendo que a licença, a letra A, é o ato administrativo unilateral e vinculado, corretíssimo, pelo qual a administração faculta aquele que preenche os requisitos legais o exercício de uma atividade. Perfeito o conceito de licença. Como exemplo, pode-se citar a concessão do porte de armas. A concessão do porte de armas, nós conversamos sobre isso quando falamos de ato vinculado e discricionário, ela é uma autorização e não uma licença. A licença pressupõe um direito subjetivo àquele direito quando a pessoa completa os requisitos legais. Então, por exemplo, se eu apresento todas as condições que a lei me exige para tirar carteira de motorista, a administração tem que me dar a licença para dirigir. Se eu completo todas as condições para construir, ela tem que me dar o alvará de construção. Agora, em relação ao porte de armas, eu posso preencher todos os requisitos legais e ainda assim a administração entender que não é oportuno e conveniente me conceder o porte de armas. Então, é uma autorização e não uma licença. É, inclusive, em quase todas as minhas aulas, o exemplo de prova que eu coloco para fins de autorização, tá bem? Então, a letra A é a assertiva falsa. B. São aplicáveis na licitação, dentre outros, os princípios da adjudicação compulsória, da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da impessoalidade. Embora eles não estejam exatamente assim elencados lá no artigo, está ali no artigo 4º da 8666, no artigo 3º da 8666, então ele vai falar lá dos princípios do LIMP sem a letra E, porque o eficiência ainda não estava escrito em nenhuma norma em 93, traz a ideia de igualdade, que é sinônimo de impessoalidade, de interesse público, também, e probidade, sinônimo de moralidade, vem esses dois nomes, e fala de julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório. A ideia de adjudicação compulsória não está escrita como um princípio elencado lá no artigo 3º, mas o que ela significa? Que o licitante vencedor tem direito a firmar o termo de compromisso de contrato. Então, ele tem direito à adjudicação do contrato, que é, então, firmar essa expectativa de contrato com a administração pública, tá?
Então, não tem também como recorrer dessa assertiva B de boa. C, são modalidades de licitação previstas na legislação nacional: convite, concurso, pregão e leilão. Olha, alguém poderia dizer aqui, professor, está incompleto, né? Veio com esse E aí na frente, dando a ideia de que exauriu aí os casos, mas eu não consigo ver aqui nessa questão, considerando que a letra A era muito falsa, esdrúxulamente falsa, que a banca aceite um recurso aqui. Mas você poderia dizer o seguinte, aí é uma questão mais do português. São modalidades de licitação previstas na legislação nacional, 2 pontos, convite, tomada de preço, concorrência, concurso, leilão, pregão, né? E que esse E, depois de pregão, estaria limitando a enunciação aí a apenas esses casos. Então, se alguém estiver desesperado e quiser um recurso nesse sentido do português, tá? Mas, de qualquer modo, a letra A era muito falsa para alguém tentar forçar a barra aqui na letra C. D. Enquanto pela tutela a administração exerce o controle sobre outras pessoas jurídicas por ela mesma instituída, pela autotutela o controle se exerce sobre os próprios atos, com possibilidade de anular os legais e revogar os inconvenientes ou inoportunos. Nós sabemos que o princípio da autotutela, elencado lá na súmula 473 do Supremo, diz exatamente essa possibilidade da administração rever seus próprios atos, anulando aqueles que são ilegais ou revogando aqueles que, embora válidos, não sejam mais oportunos e convenientes. E que aquele controle finalístico, daquela supervisão ministerial decorrente da relação de vinculação da administração direta com a indireta, pressupõe esse poder que é chamado de poder de tutela para se contrapor ao poder de autotutela. Então, gente, no meu sentir, não cabe recurso, ok? Nessas questões do nosso CFO. Lembrando que aos desesperados, né, tudo pode, ou seja, não é impossível recorrer, mas eu considero aí 99,99999% de chance de a banca não alterar nenhuma das respostas que foram dadas, tudo bem? Bom, espero que você tenha feito uma excelente prova, que nas outras matérias também tenha ido bem e que esta seja, então, a sua porta de entrada aí para o seu sonho. Se não for, tenho certeza que você vai se esforçar bastante e que você está já, assim, na portinha da fila para entrar. Não desista, continue estudando, ok? Até mais!